Muito obrigado, professor Júlio, professor Danilo, César, obrigado pelo convite, por estar fazendo parte dessa banca aqui hoje. Eu li o seu trabalho, César, com muita atenção, até pelas brincadeiras que a gente tem em sala de aula, né? Brincadeiras à parte, agora é um momento muito sério, tá? Eu gostei muito, está muito bem estruturado, mas eu não posso deixar de observar alguns detalhes de forma. Pode sentar, pode olhar, pode pegar. Você vai tá? certo. É uma coisa pequena, nada assim. Por exemplo, a introdução, nós geralmente na introdução já falamos no passado, já foi feito. Você está todo será, tá? Então você pode corrigir isso daí. Os textos, César, olha só na página 11, vamos lá na página 11. Isso. É coisa boba, tá? Não atrapalha em nada, não tira nada do brilhantismo do seu trabalho, como o professor Danilo colocou aqui. Só que tem assim, 1.1, entre esses dois itens, você deveria ter feito uma introdução, tá? Para chegar no ponto 1.1. Uma espécie de apresentação. É um parágrafo, 2 no máximo. É só olha no seguinte, vamos, aí você vem a gênese da boa-fé. Tá certo? E aí, já entrando numa questão de mérito mesmo do seu trabalho, que eu não vou ficar aqui perdendo, não é um trabalho tão importante desse, ficar aqui verificando se ele colocou uma vírgula ali ou eu quero dizer o seguinte, essa questão do contraditório, o professor Danilo falou bem, a boa-fé, a lealdade, coordenamento jurídico e tal. E você traz aqui a questão do artigo 187, 422, e eu fiquei me perguntando, tá, mas que comportamento contraditório é esse? Como vai se dar esse comportamento contraditório? Não é? Eu faço um contrato e a minha inadimplência já é a quebra dessa boa-fé? Eu tenho um comportamento extracontratual que está aí, né, dizendo como eu devo me conduzir perante a sociedade. Se eu não me conduzo daquela forma, já gera o rompimento dessa lealdade, dessa boa-fé. Eu gostaria que você explicasse isso para mim. Não vou ficar sentado, cara. Precisa... Bom, professor, com relação ao inadimplemento contratual, quando você é inadimplente no contrato, o próprio ordenamento jurídico já traz a solução. O Código Civil tem as soluções de resolução em perdas e danos, de obrigação compulsória do contrato. Então, aí não se aplica o venire contra factum próprio. Um dos exemplos que está até aqui no trabalho, por exemplo, num caso julgado pelo TJDF, por exemplo, uma empresa fez um título de crédito e uma nota promissória e assinou a nota promissória com todos os requisitos que a LUG exige para uma nota promissória. Todos os requisitos. Então, era um título perfeito. Entregou, né, para a pessoa que ia ficar em posse do título. E quando a pessoa veio executar esse título, a empresa ofereceu uma exceção falando que aquele título não preenchia requisitos que a própria empresa exigia, que era a assinatura não só da presidente da empresa, como também do tesoureiro. O juiz, na sua fundamentação, falou que aquilo não poderia ser válido, porque como pode a empresa criar um título que é perfeito legalmente e posteriormente alegar a invalidação do título que ela criou, aquilo somente para invalidar o título. Então, pela lei ele estaria todo certo, né? Mas a invalidação ali fica proibida por causa da contradição, o que não é verificado no inadimplemento contratual. Quando tem um contrato e ele não é realizado, você pede a execução do contrato. Não sei se ficou claro para o senhor. Eu posso falar uns exemplos, se o senhor quiser. Por favor. Por exemplo, o outro caso do TJ, colocado aqui também no trabalho. Um comerciante tinha o seu comércio estabelecido já há mais de 5 anos e ele tinha um contrato de 1 ano com o proprietário do imóvel, de locação desse imóvel. E esse contrato venceu, por exemplo, em março. E ele procurou, 30 dias antes de vencer o contrato, falou assim, eu gostaria de renovar o contrato, e o proprietário falou que o contrato seria renovado. Só que não deu nada assinado, foi só um acordo verbal. No mês seguinte que venceu, chegou os boletos novamente para pagar.
a numeração de 1 a 12, no outro mês de 2 a 12, como se o contrato tivesse sido revogado. No terceiro mês, o proprietário entrou com ação de despejo, falando que o contrato não foi revogado, que não teve nada escrito e que, diante de não ter nada escrito, ele é o proprietário e tem o direito de exercer o direito de propriedade. O juiz indeferiu porque, de acordo com as provas de pagamento, né, estava lá escrito 1,12, 2,12, e aquilo criava confiança na pessoa que estava alugando de que realmente o contrato tinha sido renovado, que ela poderia ficar tranquilo mais 12 meses lá. O comerciante estava com o seu negócio naquele local assegurado. Então ele não poderia invocar o direito de propriedade daquela forma. Ótimo, senhor. Eu estou satisfeito. E licença aí. Deixa eu pedir que quero só repositório. Pode repositório. Então, vamos passar para o julgamento. Eu peço que todos se retirem e ficarão só os examinados.